Galera, tudo certinho com vocês? Muitos amigos no Facebook vêm me pedindo para fazer um vídeo sobre Isaías no capítulo 17, visto que há uma grande euforia, digamos que um grande movimento escatológico na web, e esse movimento escatológico vem dizendo que o texto de Isaías no capítulo 17 refere-se a o que está acontecendo hoje na Síria, ou seja, a atual guerra na Síria, ao caos que vem tomando Damasco. Isaías profetizou o caos contra Israel e Síria, visto que esses dois países uniram-se contra o Reino do Sul ou contra o Reino de Judá. Dessa forma, a primeira coisa que temos que entender é que a geografia política de Israel naquele tempo era completamente diferente da geografia atual do Estado de Israel. Que ressurgiu em 1948, isto é, 3 anos depois do final da Segunda Grande Guerra Mundial e do famoso Holocausto. Este Estado surgiu através de uma polêmica resolução da ONU. Ou seja, como sabemos, depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido entre Reino do Sul, composto por Judá e Benjamim, e Reino do Norte, composto pelas outras 10 tribos. Desta maneira, ao referir-se a Efraim, que juntamente com Manassés representavam tradicionalmente a tribo de José, também chamada de Casa de José, Isaías estava referindo-se ao Reino do Norte. Ou seja, a profecia não foi contra Israel, que estava dividido na época, e Jerusalém nem era sequer capital de Israel, porque naqueles dias Jerusalém estava fazendo parte do Reino do Sul, como também, pasmem os senhores, não existia o país Síria, não existia o país Síria naquele tempo, porém, naquele lugar onde hoje está a Síria, ficava o reino de Arã. Entretanto, Newton, quando supostamente cumpriu-se esta profecia para a Síria, cumpriu-se em 732 a.C., quando os assírios atacaram e destruíram completamente a cidade de Damasco. Para Israel, depois de várias investidas por parte da Assíria sobre as 10 tribos do norte, em 722 a.C., caiu Samaria e com ela se foi Israel. É bom enfatizarmos também que depois da queda de Israel, Judá ainda sobreviveu por mais 135 anos. Surge nesse período a Babilônia, liderada pelo temível Nabucodonosor, que depois de algumas incursões destruiu a cidade, levando cativo para a Babilônia os principais do povo. É bom salientar que essa não foi a única vez que Damasco presenciou grandes conflitos, mas Nabucodonosor e Alexandre o Grande também promoveram grande caos por lá. Podemos mencionar um episódio mais recente, visto que no início do século XV, os exércitos turco-mongóis de Tamerlão,
o cortador de cabeças, conquistaram Damasco, matando toda a sua população e, como de costume, cortando a cabeça dos soldados. Galera, eu já estava fazendo a edição do vídeo quando me lembrei de algo que considero ser imprescindível para a compreensão do capítulo 17 do livro de Isaías. Ou seja, temos que ler também os capítulos 7 e 8, porque no capítulo 7 e 8 entenderemos o seguinte: o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, designou especificamente a Assíria para fazer juízo sobre o Reino do Norte e sobre a Síria, que naquela época era o reino de Arã. Ou seja, o Senhor dos Exércitos não designou os Estados Unidos da América, o Estado Islâmico, tampouco a Turquia, que hoje são os principais inimigos políticos da Síria. Não designou. Designou unicamente a Assíria. E vocês também têm que entender o seguinte: o reino assírio foi desfeito, foi destruído no ano de 609 a.C., ou seja, depois de 609 a.C., já não existia mais a Síria. Dessa forma, é impossível que essa profecia se cumpra em nossos dias, visto que o instrumento escolhido pelo Deus dos judeus para cumprir tal profecia não existe mais, que era o reino assírio. Galera, esse é o nosso novo canal. Para ajudar, compartilhe, dê um like, comente, inscreva-se. Um grande abraço.